Oi pessoal, aqui é o professor Fábio Capabianco. Eu vou começar mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. Essa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre dependência de dados. E essa aula eu vou basear no material ainda do professor Paulo Cento Ducati, professor do Instituto de Computação, e também no material que vem no livro Computer Architecture, a Quantitative Approach, do Peterson Hennessy. Capítulo 3. Vocês podem pegar essa referência para estudar. E o tópico dessa aula aqui, ela é uma aula prévia para Tomasulo, o algoritmo de Tomasulo, que é um estudo prévio para a gente saber como a gente consegue executar as instruções de um processador com o máximo de paralelismo possível. Tá? A gente vai começar a analisar aqui um pouquinho sobre o que a gente pode explorar de paralelismo quando a gente fala de um processador. Notem que quando a gente tem um pipeline, o ganho ideal do pipeline ele não é atingido, né? Porque além do ganho ideal você tem paralisações por razões estruturais, que significa que você tem algumas unidades funcionais que não existem ou que não estão disponíveis, estão sendo usadas por outra instrução. Você também tem o hazard, que a gente está chamando aqui nessas aulas de conflitos, que são conflitos de dados, eles causam paralisação também, ou seja, você está calculando um dado e é usado pelas instruções posteriores. Só que ele demora um pouquinho para ficar pronto, então tem que paralisar o pipeline. A gente viu isso na aula anterior. E também paralisações por questão de controle. A gente tem uma instrução de desvio e por acaso o desvio é tomado ou não, a gente tomou o caminho errado. Então a gente tem que paralisar o pipeline de novo e para poder continuar a execução do nosso programa corretamente. A questão é, quando a gente está falando de paralelismo em programas, o que muitos pesquisadores notaram é que o tamanho típico dos blocos de um programa, quer dizer, o que a gente chama aqui de bloco? São as instruções que estão dentro de um for ou dentro de um do while, ou coisa assim. Normalmente são 3 a 6 instruções dentro de cada bloco desses. Então a gente precisa, a primeira coisa, se a gente não otimizar as instruções que estão dentro desses blocos, a gente vai ter um monte de paralisações por questão de controle, tá? Então, minimizar ou otimizar os desvios é fundamental para a gente atingir um paralelismo maior. Vamos ver esse exemplo aqui. A gente tem um for de e vai de 1 até 1000, e a gente está fazendo essa operação aqui que envolve somar dois vetores e salvar no primeiro o resultado. Como a gente pode fazer isso? Se a gente for fazer sequencial, a gente vai perder bastante tempo, porque a gente tem que acessar os elementos dos vetores, fazer a soma, gravar o resultado, atualizar o i, verificar se o i está dentro do intervalo ou não, e depois começar de novo a instrução. Tudo isso daí é feito, se a gente for fazer um por um, a gente vai demorar bastante. Duas alternativas. Computação vetorial, que é aquele modelo naquele taxonomia de Flynn, a gente viu como sendo Single Instruction Multiple Data. Mas isso daqui é um computador que é feito especialmente para trabalhar com esse tipo de instrução. Também as instruções multimídia, elas podem otimizar um pouquinho isso daqui, fazer algumas por vez. Mais outra alternativa é a gente desenrolar esse loop. O que significa isso? Ao invés de a gente ir de 1 até 1000, pulando de 1 em 1, a gente pode ir, por exemplo, ir de 1 até 500, pulando de 2 em 2, e fazendo somas de duas posições do vetor dentro do for. O que isso vai melhorar? A gente, dessa maneira, consegue fazer com que o nosso for tenha mais instruções antes de atingir um branch. Isso melhora bastante, pode melhorar o desempenho de um processador, tá? E se você quiser desenrolar mais, pode também. Pode desenrolar isso daqui em diversas instruções. Tenta fazer como exercício, desenrolar esse loop para fazer com que ele execute 4 instruções por ciclo de clock. Veja quais são os desafios e tenta implementar. E depois tentem executar não 4, mas 7 instruções por ciclo de clock, por for, por iteração do for. E veja o que vai acontecer, quais são os problemas que vocês vão ter.
principalmente quando esse valor aqui ele não é um valor fixo, tá bom? Pulando um pouquinho agora para a dependência de dados, a gente tem um exemplo aqui de código em que a gente diz que a instrução J é dependente dos dados da instrução I. Por que isso acontece? Porque o registrador R1, que é usado para a leitura da instrução J, é escrito na instrução I. A gente já viu esse exemplo na aula anterior. Isso daqui, agora a gente vai dar um nome para essa dependência de dados, a gente vai chamar ela de dependência verdadeira, tá? Esse é o termo que é usado dentro da área de compiladores. E esse tipo de dependência ele vai gerar um hazard, que a gente está chamando aqui de conflito, que em hardware ele tem um nome específico, que é read after write. Então a gente tem uma leitura depois de uma escrita. Esse é o tipo de conflito que a gente tem nesse caso aqui, tá? Tentem olhar esse código aqui e vejam quais são as dependências que ocorrem, dependências de dados. Pausem o vídeo, tentem responder. As setinhas aqui eles já dão algumas dicas, né? Por exemplo, a gente tem dependência de dados aqui de F0, read after write. A gente também tem dependência de F4, read after write. Note que aqui é um read porque é um store, né? Aqui é um load. A gente também tem um read after write desse add com esse add aqui. E o R1 aqui a gente tem read after write também. Tá? Todas essas dependências. A única que não estava escrita acho que era essa daqui. Dependências de dados, uma questão muito importante, essa primeira frase aí do slide. Elas são próprias dos programas. O que significa isso? Dificilmente você vai ver um programa que as instruções não estão relacionadas umas com as outras. Isso é comum e é esperado, porque quando você faz um programa, você tem uma sequência de etapas para executar uma determinada tarefa, tá legal? Quer dizer, então é de se esperar que haja dependência de dados e que haja conflitos de dados quando a gente pega um programa. E aí o que acontece? Uma dependência, ela indica um potencial para um hazard, e um hazard, se ele não conseguir ser resolvido, a penalidade dele significa uma paralisação do pipeline. Tá bom? Esses daí são a relação entre os termos hazard e dependência, que está reescrito aqui embaixo, né, nessa linha 1. O hazard também ele determina a ordem na qual os resultados devem ser calculados. Você não pode inverter a ordem de cálculo de operações que elas têm dependência de dados. E elas geram um limite superior para o paralelismo que a gente consegue explorar. Se sua dependência de dados é extremamente alta, você vai reduzir a quantidade de instruções em paralelo que consegue executar. Isso é esperado. O que a gente pode fazer? Normalmente a gente pode usar esquemas de hardware para evitar os hazards ou evitar pelo menos a paralisação do pipeline. Como a gente identifica dependências de dados? Existem dois tipos de dependências de dados. Um a gente estava vendo antes, que é em registradores. É mais fácil de resolver porque se você tem R1 numa instrução e R1 na outra, você já sabe que existe ali um potencial para um conflito. Mas dentro da memória não é tão simples assim, porque a posição de memória que você vai acessar, por exemplo, 100 R4 e 20 R6 pode ser a mesma posição. Se R4 for 20 e R6 for 100, por exemplo, uma das possibilidades, esses dois caras são iguais. Agora, esses dois caras, eles necessariamente são a mesma posição de memória? Tentem pensar para ver se vocês conseguem resolver isso. Na verdade, pode ser que seja diferente. Se você acessar 20R4, mudar o valor de R4 e acessar 20R4 de novo, vão ser posições de memória diferentes. Tem como resolver isso? Como? A gente tem que primeiro calcular o endereço e depois verificar se existe conflito.
Tem como a gente identificar também as dependências via software e via hardware, tá? Via software é o estático, que ele é resolvido pelo compilador. Nem todo tipo de dependência você consegue resolver aqui, porque tem muitos dados que são calculados em tempo de execução. Então o dinâmico por hardware ele resolve mais dependências do que o software, mas ele é mais difícil de implementar. Então, a gente vai analisar principalmente nos casos de hardware aqui. Além da dependência verdadeira, a gente tem um outro tipo de dependência que é chamada de dependência de nome. O que significa isso? Você tem duas instruções seguidas, elas não são uma leitura seguida de uma escrita seguida de uma leitura, tá? Que é o read after write. Elas não são uma leitura após uma escrita, que é o read after write, mas elas podem ser um outro relacionamento entre instruções que geram o que a gente chama de dependência de nome. O que significa isso? Elas são dois tipos, a antidependência e a dependência de saída. É mais fácil a gente ver por exemplos, a gente vai analisar o que elas são. Olha esse exemplo aqui de antidependência. Primeiro a gente tem uma instrução J, a gente tem aqui nesse exemplo, que é uma escrita em R1. E antes dela a gente tem uma instrução I, que é uma leitura de R1. Bom, então esse cara aqui ele é uma leitura e não importa se vem uma instrução, se essa instrução vem depois, se você executar nessa ordem aqui, tá tudo belezinha. Não vai causar hazard, não vai paralisar o pipeline. Do jeito que a gente vê a implementação. Mas o que acontece se você inverter a ordem de execução dessas duas instruções? Isso seria um problema. Ah, mas a gente nunca faz essa inversão de ordem, né? Por enquanto não. Mas a gente vai ver que isso é possível e em alguns casos é até interessante poder adiantar instruções uma na frente de outra, caso a gente possa. Tá? Então essa antidependência é um tipo de dependência de nome e ela pode causar um hazard, que é chamado de write after read, ou escrita depois de uma leitura, nesse caso aqui. Esse hazard aqui, então, no pipeline que a gente viu até agora, ele nem precisava ser observado. E ele não é uma dependência verdadeira, é só de nome. Quer dizer, é porque você está usando registradores com o mesmo nome, mas o dado que está sendo usado nesses dois registradores é completamente diferente. E também a gente tem a dependência de saída, que também é uma dependência de nome. Por exemplo, você escreve R1 com esse dado aqui, e logo em seguida você escreve R1 de novo. Pode não parecer fazer muito sentido aqui, mas em algumas situações isso pode acontecer. E, de novo, né? Se você escrever aqui, depois escrever aqui, se for seguir essa ordem no pipeline que a gente tinha visto até agora, não tem problema. Mas se por alguma razão a gente inverter essas duas instruções, o que vai acontecer é que o resultado pode dar incorreto, que essa multiplicação vai acabar usando o resultado da subtração. Essa dependência aqui é chamada de dependência de saída. Tá? E, de novo, os dados aqui não estão relacionados, apenas o nome que foi usado do registrador é que relaciona elas. Por isso que é chamada de uma dependência de nome também, mais especificamente do subtipo dependência de saída. E ela pode gerar um hazard, um conflito do tipo write after write. Tá? Quer dizer, se a gente inverter as duas instruções aqui, a gente gera problema. Isso é importante a gente observar porque mais para frente a gente vai estudar como poder executar mais instruções em paralelo. E até mesmo pode inverter a ordem de execução delas. Bom, observando todos esses tipos de conflito e de dependência, o que é importante a gente manter? Quando a gente vai executar um programa, seja a gente fazer paralelismo em hardware ou em software, a gente precisa manter o que chama a ordem do programa. Essa ordem do programa é o resultado da execução tem que ser o mesmo na nossa execução em paralelo do que seria caso as instruções do programa fossem executadas uma por vez sequencialmente. Essa que é a questão mais importante que a gente precisa manter. Então,
nosso paralelismo só pode ser executado quando a ordem da execução das instruções não altera a ordem do programa. Então você não pode executar duas instruções ao mesmo tempo e correr o risco de trocar a ordem do programa. Isso não pode ser feito. Tá? E as instruções que têm dependência de nome, elas podem ser executadas simultaneamente caso a gente consiga eliminar o conflito. Em hardware existe um recurso chamado de renomeação de registradores. E isso a gente consegue resolver todos os conflitos de nome. A gente vai ver isso na aula de Tom Azul. E as dependências de controle? Vamos analisar um pouquinho mais de detalhe delas nesse exemplo desse if aqui. S1 depende do que nesse exemplo? Ela depende apenas de P1, dessa comparação P1. E S2 depende apenas de P2. S2 não depende de P1. Então a gente precisa manter a ordem geral do programa da seguinte maneira: a gente não vai executar S2 se isso aqui for falso, nem vai executar S1 se isso aqui for falso. Isso precisa ser mantido. Tá? Agora, a gente não precisa manter a ordem, a gente não precisa manter a dependência de controle, voltando nesse caso aqui, caso S2 não afete o final do fluxo desse programa. O que isso quer dizer? Você pode ter uma instrução que altera um registrador, um add, por exemplo, dentro de um if, e você pode até executar essa instrução desse add, caso, se o if não fosse tomado, não fosse para ser executado, esse registrador não for usado. Vamos dar um exemplo. Você tem dentro de um if você tem uma instrução add que salva em R1. Aí, fora do if, continuando, se ele não entrasse, R1 não é utilizado mais. Então você pode executar essa instrução que está dentro do if, independentemente se o if é tomado ou não. Você não precisa tomar esse cuidado. Você só vai perder um tempo executando esse if, mas não vai paralisar o pipeline, não precisa tomar nenhuma medida por conta disso. Pode executar em paralelo. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar se o if for tomado, você já está executando a instrução antes de ela ser necessitada, né? Ou requerida. Então o que a gente precisa manter quando a gente executa? O que são as dependências de controle? Primeiro, o fluxo do dado. A gente não quer perder o fluxo ou executar um fluxo diferente do que deveria ser. E o comportamento na presença de exceções. A gente não quer emitir uma exceção quando ela não deveria ocorrer. E o contrário também, a gente deve manter uma exceção sempre que ela fosse para ocorrer. A gente vai ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo são duas instruções, são um add e um load, e tem um branch aqui no meio delas, tá? Aqui é um branch equal zero, um pouquinho diferente da nomenclatura que a gente do assembly que a gente estava utilizando, né? Mas aqui vamos supor, ó, que a gente quer preservar o comportamento sobre exceções e que por acaso essa instrução aqui, load, como ela acessa dados da memória, de repente essa instrução aqui ela vai acessar um local da memória que tem alguma proteção, ou seja, que não é próprio desse programa, o programa não tem permissão para acessar. E o programa chega nessa instrução branch. Se a gente for executar em paralelo o branch com o load, a gente tem que tomar o cuidado de que se isso aqui gerar uma exceção e o branch for tomado, a exceção não deve ser emitida, porque o load não deveria ser executado, a gente só está executando ele para tentar ganhar tempo. Ou seja, se o branch for tomado, a gente emite a exceção. Se o branch não for tomado, a gente faz a leitura de R1, se R1 for utilizado mais para frente, né? Mas não pode emitir a exceção também, tem que tomar esse cuidado aí. Tá? Qual que é a nossa proposta aqui nessa disciplina de arquitetura e organização de computadores? É a gente tentar ganhar tempo e paralelizar o máximo possível em hardware. E vantagens desse tipo de paralelização em hardware?
novamente, como eu já disse, né, algumas situações não são conhecidas em tempo de compilação. Por exemplo, referências à memória, que você calcula os endereços durante a execução do programa e a memória ela é mapeada depois de carregar o programa para ser executado, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria muita dificuldade de resolver pelo compilador. Também outra vantagem é que o compilador fica mais simples, você não exige dele fazer coisas que são muito difíceis ou impossíveis de ele realizar. Isso também permite que um código compilado para um pipeline execute bem também em um pipeline diferente. Pode ser dois computadores com a mesma arquitetura, mas organizações bem distintas. E, finalmente, ele permite que a gente faça especulação em hardware. A gente tentar melhorar o desempenho, principalmente quando a gente trata de conflitos de controle, né? Dependências de controle. Isso vai ser o tópico de 2 aulas seguintes. Então a ideia principal como é que vai ser de paralelismo em hardware? A gente vai permitir que instruções sejam executadas o mais rápido possível, tudo que a gente conseguir executar em paralelo, que não paralise o pipeline. Por exemplo, você está executando essa divisão. Esse add ele usa o F0 que essa divisão está calculando. E o sub que vem depois não usa nada desses dois valores. Então por que não já executar o sub enquanto o div está sendo executado? Porque o add está paralisado. A gente vai ter que tentar fazer esse tipo de coisa. Para isso, nós vamos permitir execução de instruções fora de ordem e término ou completar instruções também fora de ordem. Mas isso tem que ser feito com muito critério para novamente não mudar a ordem do programa. A gente precisa diferenciar então quando uma instrução inicia a execução e quando ela completa a execução dela. São 2 tempos de execução agora. Por quê? Porque a gente só vai completar uma instrução se ela realmente pode ser terminada, principalmente por questão das exceções. E um pipeline, então, dessa maneira, que tem as instruções com o schedule dinâmico, elas precisam passar pelo estágio de emissão da instrução. Tá? Essa emissão é uma decodificação em hardware em ordem. A gente vai manter pelo menos isso em ordem. A gente precisa manter a ordem com que as instruções chegaram, para que a gente possa saber quando que elas podem ser completadas e deixar elas executarem fora de ordem. A execução fora de ordem, então, um efeito colateral dela, ela permite que conflitos tipo WR e WW ocorram. Tentem olhar esse código aqui e vejam que tipos de conflitos podem ocorrer. Vamos analisar então as dependências que a gente tem aqui e os seus conflitos respectivos. F0, que dependência que é? Se vocês quiserem paralisar o vídeo nas minhas perguntas, tá? Dependência e conflito que pode gerar. Dependência é então RAW, e é o conflito RAW, e a dependência é uma dependência verdadeira. Essa aqui não tem como a gente resolver. Se a gente pegar agora F6 aqui, ó, qual que é? É uma dependência de nome, dependência de saída, subtipo, né? E ela gera o hazard ou conflito WAW. F8, a gente tem que dependência? A gente tem uma dependência de nome, chamada mais especificamente de antidependência, e ela vai gerar um conflito do tipo WAR. E aqui F8 entre esses dois e F10 entre esses dois, qual que era? Na verdade aqui a gente não tem dependência. R não existe esse tipo de conflito, tá? O que a gente vai ter é entre esses dois aqui de novo, ó. Esse aqui é escrita seguida de leitura, qual que é? Esse daqui é o RAW, Read After Write.
Então essa aqui é uma dependência verdadeira também, que não dá para ser resolvido. Se a gente permitir terminar as instruções fora de ordem, tem que tomar cuidado com as exceções. Tá? Mas a gente pode permitir terminar fora de ordem caso a gente não tenha exceções e caso não exista dependência de dados entre as instruções que a gente está completando fora de ordem. A gente tem que saber de quais são as dependências para permitir que se complete. Tá? Enfim, então a gente tem que preservar o comportamento das exceções, garantindo que as exceções vão ocorrer da mesma maneira que elas ocorreriam executando o programa sequencialmente.